Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração. Me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês que acordaram hoje cedo para participar de mais uma escola bíblica dominical aqui da Igreja Videira Viva. Nessa manhãzinha fria, né? A gente com vontade de ficar embaixo do cobertor, mas pela misericórdia de Deus a gente tem a possibilidade de estar ouvindo e participando de uma escola bíblica, né, mesmo dentro da nossa casa, tá? E hoje o tema é sobre 1 João, é uma das epístolas do apóstolo João, e nós vamos falar, dentro do possível, claro, sobre a questão da defesa da fé. E por que dentro do possível? Irmãos, confesso que eu me inspirei para fazer essa aula e coloquei muito material. Então, talvez nós não consigamos terminar ela, mas eu prometo que eu volto
numa próxima oportunidade finalizarei esse tema, tá? Porque é um tema muito grande, né? Apesar da epístola ser pequena, o tema ele é bem abrangente, tá? Então você que estiver assistindo aí no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, nós também estamos a partir de hoje colocando, né, no nosso canal do YouTube, para nós movimentarmos também a página da igreja. Se você puder compartilhar essa aula com seus amigos, com seus conhecidos, vai nos ajudar bastante. Dando continuidade aqui, já adentrando a aula. Então, quando a gente fala de uma carta na Bíblia, quando a gente fala de qualquer livro na Bíblia, na verdade, é bom a gente conhecer um pouco dela, um pouco do autor, um pouco de onde ela foi escrita. Por quê? Porque isso diz muito sobre o assunto que está sendo abordado. É mais ou menos quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e vai responder para outra pessoa, vamos colocar nos dias modernos. Você está respondendo porque alguma coisa aconteceu, né? Uma situação gerou uma consequência para que você respondesse àquela pessoa. E assim foi com o apóstolo João, né? Algumas coisas estavam acontecendo e através disso o apóstolo teve que escrever, né, essa epístola, como a gente vai ver aqui a partir de agora, tá? E alguns autores eles dizem que nenhum outro livro da Bíblia trata de tantas doutrinas de forma tão concisa e tão adequada. Porque nesse livro o apóstolo ele fala sobre a questão do pecado e sua confissão, fala sobre a expiação e a purificação, e fala da vida de santidade cristã, né? Então ela aborda várias doutrinas da fé cristã, tá? E uma coisa que é interessante dela é que ela não é uma doutrina para formar um sistema teológico, né? O apóstolo não tinha essa preocupação, mas a preocupação dele era para dar bases para a comunhão dos irmãos com Deus e uma vida de perfeito amor, tá? E aí só uma curiosidade, né? O John Wesley, um dos grandes pregadores da história da igreja, a chamou de a parte mais profunda das Escrituras. Então é dentro deste assunto que nós vamos adentrar hoje, tá? Com relação à autoria, tem uma divergência entre alguns pesquisadores, alguns doutores, entre a possibilidade de ser o apóstolo Paulo e de ser um presbítero Paulo. Porque em uma Paulo não, minto. Apóstolo João e presbítero João. Porque em uma das cartas ele se nomeia como presbítero João. E na cidade onde João esteve, onde ele escreveu essa carta, houve um presbítero chamado João, tá? Mas então, para nós sabermos realmente sobre a autoria, nós precisamos pesquisar algumas evidências, né? O escritor ele deixou algumas pistas ali de quem foi que escreveu, tá? Então, primeiro que o autor é certamente um dos apóstolos. Por quê? Porque no prólogo ele apresenta algumas características, algumas marcas de um verdadeiro apóstolo de Cristo. Ele declara-se testemunha da ressurreição, ou seja, ele viu a ressurreição de Jesus, ele estava lá. Ele é o intérprete autorizado por ele para transmitir o significado da vinda, né? Jesus deu essa autonomia para ele sobre a encarnação, sobre a morte, sobre a ressurreição. A consciência de que o autor escreve com autoridade também transparece facilmente na carta, ou seja, ele escrevia como quem havia presenciado tudo aquilo, e nós temos os versículos que indicam isso, tá? E a firmeza com que ele denuncia o erro, e nós vamos ver que o apóstolo João ele era firme para denunciar o erro, tá? Ele prescreve alguns mandamentos, bem como suas asseverações firmes, e são o que se esperaria de um apóstolo, né? Um apóstolo preocupado em defender tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele presenciou e o que o Cristo ensinou diretamente para ele.
Segundo ponto, né, a segunda evidência, a linguagem e o vocabulário da carta, elas são similares a dos utilizados no Evangelho de João. E o Evangelho de João, a autoria é incontestável, né? Então, esse também é um ponto. Quando nós lemos essa primeira carta de João, nós percebemos que existem semelhanças e eu vou trazer mais para frente para vocês algumas semelhanças, algumas comparações, tá? Então existem semelhanças que fazem com que a gente acredite que seja o mesmo autor. E a terceira evidência, né, os pais da igreja dos primeiros séculos, né, os grandes homens que vieram depois dos apóstolos, eles também testificaram a autoria dessa carta. Inclusive, eles utilizaram, né, versículos em seus documentos, em documentos que eles produziram. Por exemplo, no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 2, nós lemos o seguinte: Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Um dos pais da igreja dos primeiros séculos, que foi Policarpo, ele escreveu uma epístola aos filipenses, e ele escreveu o seguinte, ó: pois que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou encarnou, este é o anticristo. Então nós vemos que os pais da igreja primitiva, eles também utilizavam essas cartas dos apóstolos, utilizou especificamente essa carta de 1 João como referência para ensino e doutrina dos irmãos daquela época. Tá? Então aqui nós vemos uma terceira evidência. Então, falando especificamente do apóstolo João, né, agora que nós temos as evidências de que foi ele que escreveu, a vida dele se divide em dois períodos. O primeiro período ele se conclui com a sua partida de Jerusalém, algum tempo depois da ascensão de Cristo. Então nós não temos a data exata que ele partiu, mas tem um momento que ele sai de Jerusalém. Tá? E o segundo ponto, o segundo período da vida dele é quando ele, desde desse momento até a sua morte. Tá? O apóstolo João, ele era bem mais jovem que Jesus. Tá? Provavelmente ele nasceu em Betsaida, e aí nós temos a referência no Evangelho. Ele era filho de Zebedeu e Salomé, e vinha, ao que parece, de uma família abastada. Por quê? Porque quando nós lemos em Marcos, quando Jesus chama João e Tiago, a Bíblia fala que eles deixaram os servos com Zebedeu. Então ele provavelmente era de uma família abastada, né? Sua mãe ajudou no sustento financeiro de Jesus. Nós vemos algumas referências, se não me engano são 2 ou 3 referências a Salomé na Bíblia. Esta é Salomé, tá? A mãe de João. E João conhecia o sumo sacerdote. Por quê? Porque lá em João, no capítulo 18, quando Jesus está diante dos sacerdotes, João ele pôde estar ali. Nós podemos ver isso ali. Tá? Então, provavelmente, a família dele conhecia o sumo sacerdote. Tá? Seu irmão mais moço era Tiago, e embora João não tenha provavelmente frequentado uma escola rabínica, porque lá em Atos fala que ele e Pedro eles não eram letrados, a sua educação religiosa em seu lar judeu deve ter sido completa. Tá? Então, quando a gente fala de letrado, a gente não está dizendo que a pessoa seja... Vamos colocar no português, assim, que ela seja uma pessoa burra. Não, ele não era. Ele era inteligente e ele conhecia as leis e ele conhecia as doutrinas da época, né, sobre a questão do judaísmo. Tá? Então, quando ele fala letrado, ele está falando letrado, estudou numa escola rabínica, teve um mestre como Paulo teve. Tá? Ele era conhecido como um dos filhos do trovão, né, em Marcos fala isso. E em diversas ocasiões ele agiu com intolerância. Tá? Em Lucas nós vemos que ele até teve um caráter vingativo e espírito de intrigas. Olha só o apóstolo João. E aí nós vemos a grandeza do poder de Cristo,
que transformou ele para ele ser chamado de o apóstolo do amor. Que lindo isso, né? A transformação. Porque nós vemos pelas representações de João, aquele homem quase afeminado, vamos pensar assim, né? O termo que é utilizado por alguns teólogos é esse. Mas João, ele era alguém difícil, vamos colocar nesses termos. E Cristo transformou ele no apóstolo do amor. Bom, foi também um homem severo, que até seus últimos anos de vida, ele foi intolerante com a heresia. Nós temos que tomar cuidado com essa palavra severo, porque aqui ele não está dizendo que ele era mau. Aqui esse severo está dizendo que ele não aceitava de maneira alguma a questão da heresia dentro das igrejas. Tá? E ambos esses aspectos do seu caráter, a severidade e o amor, estão destacadamente exibidos em sua primeira epístola. Nós percebemos isso. Nós vemos um apóstolo brigando com todas as suas forças, né, as suas últimas forças, porque foi um dos últimos textos bíblicos a serem escritos, né, que já estava no fim da vida de João. E nós vemos isso, que ele era intenso, né, mas ao mesmo tempo ele era amoroso, né, falando meus filhinhos. Olha só. Então isso destaca, isso aparece na primeira epístola de forma veemente. Tá? É intenso e simples. Intenso é a simples palavra que melhor descreve este homem. Nos atos, no amor aos irmãos, na condenação da heresia, João foi um apóstolo intenso. Tá? E nós vamos ver isso. A primeira carta de João, ela se denomina carta, porém, né, nós vimos algumas aulas atrás que quando você escreve uma carta, você tem uma estrutura, né? Então você tem uma apresentação, uma introdução, igual quando a gente escreve um e-mail, nos dias atuais. Você vai escrever caro fulano de tal, aí você entra com o corpo da imagem, da mensagem. Uma carta naquela época também havia uma estrutura. Nós vemos essa estrutura muito presente nas cartas de Paulo. Porém, essa primeira carta de João, ela não começa e nem termina como nesse formato. Ela não principia com um destinatário nem finaliza com saudações como acontece com as cartas de Paulo. Né? Não são todas as cartas que têm isso. Hebreus, se nós assumirmos que Paulo escreveu Hebreus, porque ainda é uma dúvida sobre isso, ele também não começa, ele não tem esse destinatário, não tem as saudações. Tá? E mesmo assim, não é possível lê-la sem perceber o seu caráter intensamente pessoal, porque João está ali falando meus filhinhos, então você vê que é direcionado para alguém de forma pessoal isso. Então, isso demonstra que é uma carta, né? Mas não tem esse modelo, esse padrão de carta da época. Quais eram os objetivos que João tinha ao escrever essa carta? O Evangelho de João, ele foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo pudessem ter vida em seu nome. Então, se o objetivo do Evangelho era esse, a carta ela já estava escrevendo para aqueles que acreditavam, que eram cristãos, que eram convertidos. Então, o propósito dela era de dar garantias aos que creram em Cristo acerca da salvação. Nós vemos isso, por exemplo, lá em João 5,13. Tá? Então, o objetivo da carta era esse. Ela foi escrita para cristãos, né? Para aqueles que já eram convertidos, que entenderiam. Até porque o tema que fala, e nós vimos no tema da nossa aula de hoje, é a defesa da fé. Para você defender a fé, para você falar para as pessoas sobre a defesa da fé, as pessoas têm que entender primeiro o que é a fé. Então as pessoas já conheciam a fé e agora elas precisavam entender o que estava acontecendo, que estava adentrando as igrejas. A carta de João, essa primeira carta, ela possui algumas ênfases. Tá? Primeiro, ela é uma carta geral. Ela não foi endereçada a uma igreja específica.
Por exemplo, Paulo escreveu aos Filipenses, aos Efésios. Essa carta João escreveu para todos, né, para todos os crentes. Ela é uma carta escrita de um pai para os seus filhos. Nós vemos as várias referências ali dele falando, meus filhinhos, meus filhos. Segundo ponto, segunda ênfase dessa carta, ela é uma carta apologética, porque ela está defendendo a fé. João combate com ousadia os falsos mestres, os falsos profetas da época, vamos colocar assim. João descreve-os com 3 expressões que chamam a atenção para a sua origem diabólica, sua influência perniciosa e seu falso ensino. E aqui nós temos até uma referência no livro na segunda carta de João, porque ela é consequência da primeira, tá? Então ali nós temos que olhar o bolo, vamos colocar assim, né, as 3 cartas juntas. Como que ele descreve essas pessoas? Primeiro como falsos profetas, descreve como enganadores e como anticristos, né, aqueles que pregavam doutrinas contra a doutrina verdadeira e única de Cristo. Terceira ênfase, é uma carta de segurança espiritual. No texto nós temos essa expressão nós sabemos. Ela é usada nessa carta 13 vezes para dar segurança aos crentes. A epístola garante aos crentes que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o homem, acentuando a doutrina da encarnação. Então, uma coisa que nós vemos na carta João fala que Cristo veio em carne, e nós vamos entender isso mais para frente, tá? Acentuando a doutrina da encarnação. A carta assegura aos crentes que aqueles que creem têm a vida eterna. Então essa é outra ênfase. Quarta ênfase, é uma carta de testes, e a gente vai falar de testes daqui a pouco. Essa carta foi escrita para dar um teste após outro teste aos crentes. Imagina você, como que eu vou definir, como que eu vou identificar uma falsa doutrina dentro da igreja? Imagina naquela época. Então, João, ele trouxe dentro da carta alguns testes para se identificar, que nós podemos aplicar até nos dias de hoje, irmãos. Tá? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Pelos quais eles pudessem provar se conheciam ou não a Deus. Legal esse teste, né? Nós vamos falar dele. É uma carta pessoal e espiritual. Muito embora essa epístola esteja repleta de doutrina, como nós falamos no início, a ênfase é sobre justiça pessoal, é sobre pureza, é sobre amor, é sobre a lealdade a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então essas são as 5 primeiras ênfases. A sexta ênfase dessa carta é uma carta que enfatiza o amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos, eles devem caminhar juntos, tá? Ali eu tenho um pequeno errinho, mas é no capítulo 2, do versículo 7 ao 11, tá? Ali está 711. Mas esses versículos falam disso. Quem não ama vive nas trevas. Nós temos o versículo que fala disso. Quem não ama não conhece a Deus. Porque é uma coisa lógica, irmãos. Se Deus é amor e você não ama, como que você pode conhecer a Deus? Então João trabalhava nesses termos com as igrejas da época. A prova do nosso amor por Deus é o nosso amor ao nosso irmão. Sétima ênfase. É uma carta que enfatiza a essência do próprio Deus, porque João diz 2 coisas muito importantes sobre Deus nessa carta. Ele fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E nós vamos entender também mais para frente porque que ele diz exatamente isso. Segundo ponto, Deus é amor e por causa desse amor, ele nos enviou seu Filho para nos redimir do pecado. Se Deus não nos amasse, Deus não teria enviado seu Filho. Então a essência de Deus é um Deus de amor. Tá? Oitava ênfase é uma carta que enfatiza a divindade de Cristo. Então nessa carta nós vemos João defendendo que Jesus, ele não era um homem.
Ele era um Deus homem. E isso para combater as falsas heresias. Nona ênfase. É uma carta que enfatiza a humanidade de Cristo, o Deus homem. Então era importante João também defender que Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem, ele habitou entre nós. O apóstolo fala que ele tocou nele. Então é importante para defender a fé de um problema que acontecia naquela época. 10ª ênfase, é uma carta que enfatiza que Jesus é o Salvador. E isso era muito importante ser tratado naquela época, irmãos. Jesus morreu pelos pecados dos homens, e o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele manifestou-se para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Porque também um problema que acontecia na época era a questão da carne ser algo mal. Nós vamos ver aí, tá? É uma carta, 11ª ênfase, é uma carta que enfatiza o Espírito vivendo dentro do crente. O Espírito é quem nos faz conscientes de que Deus permanece em nós. Então, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos crer ou reconhecer que Deus permanece em nossas vidas. E que Ele habita em nossas vidas e que nós habitamos Ele. Somente através do Espírito de Deus que nós podemos ter essa consciência. 12ª ênfase. É uma carta que enfatiza a necessidade de separação do mundo. E falar nos dias atuais, irmãos, isso é uma coisa muito importante de falar sobre a questão da separação do mundo. Né? As doutrinas do mundo estão adentrando as nossas igrejas. Essa carta ela fala da necessidade de se separar. Tá? O amor a Deus e o amor ao mundo são incompatíveis e são irreconciliáveis. Nós temos as referências ali. 13º. É uma carta que enfatiza a necessidade de obediência aos mandamentos divinos. Durante a carta nós vemos alguns mandamentos e a importância de se obedecer esses mandamentos. A prova moral de que pertencemos à família de Deus é a obediência, ou seja, se você não é obediente aos mandamentos, se você não é obediente à vontade de Deus, tem uma péssima notícia para te dar, irmão. Para fazer parte, para pertencer à família de Deus, isso quem está dizendo não sou eu, é o apóstolo João. Para nós pertencermos à família de Deus, nós devemos obediência a Ele. O conhecimento de Deus e a obediência a Deus devem caminhar sempre juntos. Por isso que nós fazemos a escola dominical, irmãos. Para que vocês conheçam a Deus. E não só vocês, porque eu também, cada dia mais e mais eu tenho aprendido. Né? O fato de eu montar uma aula também me traz aprendizado. Me traz um aprendizado. E também tenho aprendido muito com todos os irmãos durante as aulas da escola bíblica dominical. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo para saber como devemos a nossa obediência a Ele. Tá? Isso deve caminhar junto. Falando agora sobre algumas semelhanças entre o Evangelho de João e 1 João. Tá? Eu vou trazer alguns poucos versículos só para a gente perceber que provavelmente era o mesmo autor escrevendo a carta. Então, a grande semelhança entre os dois livros pode ser vista na comparação de algumas passagens paralelas, em que a referência à epístola ela é colocada em primeiro em cada parte. Então, se você que está assistindo, se você quiser olhar depois, ali ele coloca assim, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1. O primeiro é referente à epístola, o segundo é referente ao Evangelho. Tá? Então ali tem a epístola no capítulo 1, versículo 2, no Evangelho, o capítulo 3, versículo 2. Então, mostrando uma comparação.
No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Em 1 João 1,1 ele começa da seguinte forma: o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram com a palavra da vida. Então aqui nós temos uma referência clara de que foi a mesma pessoa que escreveu. Segundo ponto, na epístola, em 1 João capítulo 1, versículo 6, nós lemos: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No Evangelho, no capítulo 8, versículo 12, nós lemos: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então nós vemos aqui uma referência clara e algumas semelhanças. Se os irmãos quiserem continuar depois, é só voltar, quando finalizar o vídeo, voltar e ver nesse ponto e fazer essa pesquisa ali por você mesmo. Você vai ver que existem muitas semelhanças entre o Evangelho de João e a primeira epístola de João. Falando agora sobre o local, porque o local, irmãos, ele também interfere na nossa escrita. Vamos pensar o seguinte, né? O local ele tem uma cultura por trás. Existe uma cultura na cidade, existe uma forma de pensar daquela população. Então, conhecer o local onde foi escrito é importante. Também para nós identificarmos o que estava acontecendo e por que o apóstolo estava tão irritado, vamos colocar assim, com a questão da heresia dentro da igreja. O que estava acontecendo. Então, a cidade de Éfeso foi o local onde foi escrita essa carta. Ela foi o lar do apóstolo João durante a última parte da vida dele. Éfeso era um grande centro comercial da região oriental, na região ali da Ásia Menor. Aqueles que passavam, por Éfeso, vindos do Oriente, se eles precisavam caminhar por algumas regiões, outras regiões, eles obrigatoriamente precisavam passar por Éfeso. Então era uma cidade que era um local onde você tinha um trânsito muito grande de pessoas. Era a capital da província da Ásia Menor, que era uma das regiões controladas por Roma. O procônsul romano, o que é um procônsul? Ele é o governador daquela província. Ele morava ali, ele morava em Éfeso. E em Éfeso eram permitidas algumas assembleias democráticas a todos os habitantes, conforme nós vemos em Atos 19:39. Tanto que alguns daqueles que fugiram de Roma, da perseguição de Roma, eles foram para Éfeso, porque em Éfeso eles tinham uma liberdade maior, eles podiam se reunir para fazer os seus cultos, a perseguição era mais branda, vamos colocar assim. O cristianismo ele adentrou a cidade de Éfeso mais ou menos ali no ano 55, através do apóstolo Paulo. E antes de João ir para Éfeso, muitos já trabalhavam ali pela causa de Cristo. Então nós temos Áquila e Priscila, conforme Atos 18:19, o próprio apóstolo Paulo, em Atos 19, do 3 ao versículo 10, Trófimo, em Atos 21:29, a família de Onesíforo, que aparece em 2 Timóteo, e o próprio Timóteo. Então eles já estavam ali trabalhando para a causa de Cristo. Então quando João chegou, já tinha uma igreja formada, já tinha um povo ali cristão. E nessa cidade de Éfeso a moralidade era bem baixa, porque ali tinha o templo da Diana. E esse templo estava muito ligado também à questão da prostituição. O templo da Diana ele foi reconhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era gigantesco. Então, imagina a igreja crescendo e brigando em meio a tudo isso que estava acontecendo. E existem alguns contrastes, que são importantes, é importante a gente falar, que são falados dentro dessa epístola.
Essa epístola fala muito sobre a questão da luz e trevas, né, a diferença, né? Luz e trevas, vida e morte, entre o santo e o pecador, entre o amor e ódio, entre o Cristo e o anticristo. E quando nós lemos isso, irmãos, nós percebemos que, como o povo de Éfeso tinha uma mente mais grega, vamos colocar assim, mais helenista, que trata essa questão de dualidades, então por isso que João teve que trabalhar dessa forma na sua carta. Né? As pessoas que ele estava falando conheciam a Cristo, mas não eram de origem judaica. Né? A maioria era de origem da própria cidade ou vindos de outras regiões. Tá? Então por isso que nós temos esses contrastes. E é um dos livros do Novo Testamento que ele é um dos mais difíceis para análise. Por quê? Porque João ele não tinha um plano organizado assim do que ele ia falar e como ele ia tratar. Ele foi colocando aquilo que veio no coração dele. Né? Então, se o autor tinha um plano organizado ao escrever, era um plano de sentimento interior e pensamento harmonioso, em vez de uma organização formal. Então, por isso que ele também não se preocupou em ter aquele formato da carta, como nós falamos anteriormente. Tá? A saudação, as bênçãos finais. Ele colocou algo de dentro do coração dele nessa carta. Por isso que ela é uma carta mais pessoal. Né? Agora, né, vamos para um segundo ponto aqui da nossa aula. Eu dividi essa aula em vários pontos para que, caso a gente não tenha tempo suficiente, eu consiga dar continuidade de um ponto sem que a gente, né, sem que você que esteja ouvindo, que esteja vendo, tenha uma perda de conteúdo, vamos colocar assim, tá? Então agora nós vamos falar sobre a questão de como identificar falsos mestres, porque era o que João estava brigando na sua carta ali com a igreja ali na época, tá? João ele tinha um método, e esse método nós vemos lá na primeira epístola de João. Então, a ideia dessa carta é edificar os crentes e denunciar os erros de falsos mestres. Como? Através de 3 critérios ele colocou isso e nós até hoje conseguimos identificar, né, quem são falsos mestres. Nós vamos abordar um por um, tá? O primeiro teste é o teste de uma vida santa, e esse teste é o chamado teste moral. O segundo é o teste do amor ao irmão, que é o teste social. E o terceiro é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus, que é o teste doutrinário ou teológico. Nós vamos falar sobre cada um desses a partir de agora. E o alvo de João era que os crentes da Ásia tivessem os critérios certos pelos quais pudessem rejeitar os ensinos dos falsos mestres e assegurar-se de que estavam na verdade. Então isso era importante para aqueles irmãos daquela época, né? Então, primeiro teste, o teste de uma vida santa, né? O teste moral. Conforme vimos, os falsos mestres que estavam perturbando as igrejas da Ásia eram do tipo libertino. Quando ele fala libertino, é a questão do pecado. Para eles, não tinha problema o pecado. Que consideravam o pecado como uma consequência para a vida da alma. Olha só o tamanho da heresia. Como se assim, olha, pecar é normal, nós somos falhos mesmo, então não tem problema pecar. Era isso que eles estavam dizendo. Então, João ataca esse ensino com diferentes argumentos. Primeiro, quem vive nas trevas, ou quem vive no pecado, não tem verdadeira comunhão com Deus, mesmo que afirme o contrário. Ou seja, a pessoa pode falar, não, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu prego. Só que se ela vive em pecado, ela não tem comunhão com Deus. Então, trazendo para os nossos dias. Se você conhece alguém e essa pessoa se diz, não, porque eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, mas pela vida da pessoa, você vê que a pessoa ela vive em pecado, e quando fala vive em pecado, não está dizendo que ela... A gente tem que fazer uma separação, né, das pessoas que
nós todos cometemos pecados involuntariamente, porque a nossa carne ela é falha, é pecadora, mas o problema é quando a pessoa vive em pecado, quando ela não quer se corrigir desse pecado. Então ela não tem comunhão com Deus. A marca de quem conhece a Cristo é o desejo de guardar seus mandamentos. Então isso é importante, ó, já é um outro teste para a vida moral. O amor ao mundo exclui o amor de Deus. A pessoa que é muito apegada às coisas do mundo, que ama demais as coisas do mundo, ela não pode amar a Deus. Nós vimos anteriormente falando sobre isso. Quem vive na prática do pecado não permanece em Cristo e, na verdade, é filho do diabo. O apóstolo João fala isso. Tá? Então, nós vemos aqui um teste moral. Ou seja, se a pessoa ela diz que ela é cristã, que ela serve a Cristo, ela tem que seguir aquilo que Cristo falou. Ela não pode viver em pecado. Ela tem que ter o desejo de guardar os seus mandamentos. Ela tem que amar ao seu próximo, porque se ela não ama seu próximo, ela não pode amar a Deus. Então, em resumo, João nos lembra que Cristo veio ao mundo não somente para nos trazer o perdão dos pecados, mas também libertação do poder do pecado. Então, esse é o teste moral. Então, se você quiser depois pegar esse teste e anotar, porque aqui, irmãos, nós não estamos julgando. Nós estamos testando e a Bíblia nos dá permissão para isso. Ela nos autoriza. Através do apóstolo João, nós vemos que nós podemos fazer isso. Não nos cabe julgar, mas nos cabe saber realmente quem são as pessoas, quem são aqueles que nós estamos seguindo, e muitas vezes. O segundo teste é o teste do amor ao irmão, que é o teste social. Então, João enfatiza a natureza do verdadeiro amor. O amor cristão não se reflete em palavras, mas em ação. Se você ama uma pessoa, você tem que agir. O amor ele não é só pelas palavras, é pela ação, conforme ali no capítulo 3. O amor ativo nos dá confiança diante de Deus. Deus é amor e a manifestação desse amor foi enviar seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Portanto, o verdadeiro amor é o que alguém faz em obediência aos mandamentos de Deus. Olha só, o verdadeiro amor é você cumprir aquilo que Deus falou para você cumprir. É você ser obediente. É você ser um servo, um filho obediente. João tem em mente a preocupação com as necessidades dos irmãos fisicamente carentes. Isso é uma prova de amor. Como consequência disso, ele diz, o amor que se manifesta em boas obras é um critério pelo qual podemos conhecer o que vem de Deus e o que não vem. Então, aquele ditado que a gente fala, nós conhecemos a árvore pelo fruto, né? Então, se a pessoa ela realiza boas obras, eu não estou entrando no mérito da salvação, tá, irmãos? Estou dizendo que se a pessoa ela realiza boas obras obedecendo a Deus, vamos colocar assim, nós podemos saber se ela vem de Deus ou não. Tá? Quem odeia seu irmão está em trevas, pois o que é de Deus ama seu irmão. E quem não ama não é de Deus. Então esse é o teste do amor. Nós vemos infelizmente, irmãos, algumas igrejas por aí e as pessoas se reúnem, para adorar, para louvar, e se chega às vezes uma pessoa necessitada, a igreja ela simplesmente lança fora a pessoa, vamos colocar assim. Ela não trata a pessoa com devido amor, ela não tenta atender às suas necessidades, lógico, dentro do possível. Então, se nós temos isso, irmãos. E esse é um teste social, um teste que o apóstolo João deixou ali pra gente, para fazermos.
apesar de não podermos afirmar que os falsos mestres pregavam o desprezo naquela época, não se consegue afirmar que eles faziam isso, tá? Ali é pelas necessidades dos irmãos. Era a consequência de suas doutrinas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Nós não podemos afirmar que os falsos mestres daquela época, ou até mesmo hoje, eles pregavam esse desprezo àqueles que eram mais necessitados. Só que as consequências das suas atitudes, das suas doutrinas, era o desprezo. Porque o fato de não tratar com aquela pessoa necessitada, de não suprir a necessidade dela, na verdade você está desprezando a pessoa. Então, esse é o teste do amor ao irmão, que é o teste social. Agora, falando sobre o teste da verdade sobre Cristo, que é o teste doutrinário. Então, para João e para os demais autores do Novo Testamento, é vital que os crentes creiam na verdade. Que verdade? Que Jesus é o Cristo, que Ele é Deus, que Ele veio em carne. Se você não crer nisso, você não pode se dizer cristão. Tá? Os testes do verdadeiro cristianismo para João. Quem nega que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que Deus enviou para salvar o mundo, este tal é mentiroso e pertence ao anticristo. Lá no capítulo 2. Quem nega que Jesus Cristo veio em carne, é um outro problema, né, grave que estava acontecendo na época, ou seja, que ele tinha um corpo humano, que ele veio como alguém físico, também é do anticristo. Porém, quem confessa que Jesus é filho de Deus, esse é de Deus. Porque quem testifica isso é o Espírito que está dentro dele. Ele não tem dúvida quando ele fala que confessa. Quando você confessa alguma coisa, você está dizendo algo que realmente você acredita. Tá? Então, esse é de Deus. Então, esses testes de João foram dirigidos a uma situação específica no século I, mas certamente os mesmos erros daquela época se manifestam hoje usando outra embalagem. Né? Quem fala isso é o estudioso doutor Augusto Nicodemos. Né? Ele tem uma frase que ele fala disso. Tá? Então, uma observação importante para todos os irmãos. Muito embora a situação em que João escreveu essa carta foi de combate a formas embrionárias do gnosticismo, que isso era algo que estava afetando a igreja na época, né, que estava infiltradas na igreja da Ásia, não devemos pensar que foi somente por isso que ele escreveu. Então, de repente, a gente lê a carta e fala, olha, ele escreveu para combater o gnosticismo. Né, como nós vamos falar mais para frente. Não foi só isso. Tá? As longas e repetidas elaborações de João sobre o amor e a santidade nos fazem crer que, além de combater os erros dos falsos mestres, o apóstolo aproveita a ocasião para exortar os cristãos a desenvolverem esse aspecto na vida cristã. Então ele também tinha uma doutrina, né, que ele queria trazer para os irmãos. Tá? E tendo isso em vista, podemos entender de forma mais abrangente os ensinamentos que o apóstolo trata nessa primeira epístola. Tá? Agora, o que levou então? A gente falou de todo o contexto da primeira carta de João, mas por que João escreveu? Nós vimos ali a questão do gnosticismo e nós vimos também a questão da doutrina. Né, os ensinamentos para os irmãos, para que os irmãos mantivessem a fé. Tá? Então, o que levou ele a escrever? Primeiro, os apóstolos, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos os evangelhos, eles sempre escreveram para atender situações específicas de igrejas locais. Né, e que suas cartas não são tratados de teologia. Eles, na verdade, são para explicar o que estava acontecendo na época, né? Como, por exemplo, nós vemos o Evangelho de Lucas, que ele escreveu para um amigo dele, né? Assim como Atos.
Então, ele não é um tratado sistemático de teologia, mas ele é uma teologia aplicada a determinadas situações. Ou seja, ele narrou um fato e mostrou o que aconteceu através daquele fato. Por exemplo, no Evangelho, qual a atitude de Jesus naquela situação. Tá? Não é possível datá-la, como nós vimos, com absoluta precisão. Então, nós não conseguimos datar essa carta. A maioria dos estudiosos acredita que ela foi escrita lá pelo final do primeiro século. Né? Alguns falam talvez no início do segundo. Tá? Mas a carta ela já era conhecida pelos mais antigos pais da igreja, como nós vimos ali uma referência, tá? De Policarpo. E esses pais viveram no segundo século. Então, essa carta, se eles conheciam, teria que ter sido escrita ali no primeiro. Muitos cristãos eram naquela época cristãos de segunda e até terceira geração, ou seja, não eram aqueles que tinham visto a Jesus ou aqueles que foram os primeiros evangelizados. Já eram os netos daqueles primeiros cristãos. Né? Então a emoção daquele primeiro tempo da pregação e do novo achado tinha passado para algumas dessas pessoas. Então, ao menos, e em alguns casos, assim, passou de vez, a pessoa já não acreditava mais, ela já não tinha aquele fogo que tinha, né, os primeiros convertidos. Tá? E essa mesma igreja de Éfeso, né, o Cristo ressuscitado, através de João, ele fala em Apocalipse 2,4, né, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então olha só, nós vemos a referência em Apocalipse falando da situação da época da igreja de Éfeso. Havia membros da igreja que encontravam incômodas e aborrecidas as normas de conduta que o cristianismo exigia. Ou seja, eles olhavam aquelas doutrinas e as normas de conduta, como as pessoas deviam se portar, e ficavam aborrecidos com isso. Falavam, não, eu não quero isso para a minha vida. Né? Eu não quero seguir a isso. E isso é a influência do mundo exterior, irmãos. Não queriam ser santos no sentido do termo do Novo Testamento. E qual é esse sentido? No Novo Testamento, a palavra grega é agios, que ela significa diferente. Então, quando no texto fala em ser santo, ele estava falando em ser diferente do que eram as pessoas da época. Mesma coisa hoje, nós somos chamados a ser diferentes, a ser santos, né, comparados com o mundo de hoje. Então, o templo ele era ágios, ou seja, ele era diferente de outros edifícios. O sábado era ágios porque era diferente dos outros dias. O povo judeu era ágios porque era diferente dos outros povos. O cristão ele era chamado a ser ágios para ser diferente dos outros homens. Então, isso também é um problema que estava acontecendo na época. E aí, em 1 João, né, nos mostra sinais de que a igreja, a qual foi escrita, nos mostra sinais de que a igreja de Éfeso, ela não estava com perseguição, como, por exemplo, foi a igreja de Roma. Ela não tinha esse problema da perseguição. O problema dela era interno. Ele surgia de dentro. Que é a chamada sedução. A sedução do mundo exterior. E Jesus tinha antecipado isso lá no Evangelho de Mateus. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então isso estava acontecendo na época. Paulo advertiu os dirigentes desta mesma igreja de Éfeso quando ele se despediu da igreja, ali em Atos. Ele falou assim, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrancar os discípulos, arrastar os discípulos atrás deles. Em Atos capítulo 20. E o mal que 1 João procura combater, ele procedia de estranhos que queriam destruir a fé cristã. E também, mas sim de homens que pensavam que estavam aperfeiçoando. Olha só a ideia das pessoas naquela época. Elas acreditavam que elas estavam aperfeiçoando a fé cristã.
que aspiravam tornar o cristianismo intelectualmente respeitável, ou seja, juntar elementos filosóficos da filosofia grega com elementos místicos, porque eles acreditavam que eles tinham conhecimento superior, tá? Então, ó, essas heresias elas provinham de homens que conheciam as tendências e correntes de pensamento da época, desejavam expressar o cristianismo em termos dessas mesmas correntes e sistemas filosóficos, homens que sentiam que tinham chegado o momento oportuno para que o cristianismo se entendesse com a filosofia secular e com o pensamento contemporâneo. Fazer um sincretismo, irmãos. Isso é uma das coisas mais perigosas que existem para as igrejas, o sincretismo religioso. Quando se junta elementos de fora, quando se junta elementos mundanos àquilo que é feito dentro da igreja, né? Aquilo que é dentro da igreja é santo, é separado. Nós temos que ter essa preocupação, tá? Na Bíblia nós lemos ali, no capítulo 2, versículo 19 de 1 João, falando sobre falsos mestres. Então, saíram de nós. Olha quem eram esses falsos mestres. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, esses que estavam pregando essas falsas doutrinas, eles se diziam cristãos, eles estavam ali no meio deles e, de repente, eles saíram e começaram a pregar heresias. Tá? Como acontece nos dias de hoje, irmãos. Pessoas que saem da igreja e começam a pregar heresias. Tá? Quais eram, pois, esse pensamento e filosofia contemporâneo com que os falsos profetas e mestres errados quiseram alinhar a fé cristã? O chamado gnosticismo. Nós já falamos em algumas aulas anteriores. Então, o que seria esse gnosticismo? Vou tentar dar uma acelerada aqui, para a gente ter tempo para finalizar esse tópico. Então, ó, através de todo o mundo grego havia uma tendência de constante desenvolvimento do pensamento que recebe o nome genérico de gnosticismo. Isso era uma tendência da Grécia naquele momento, todos os países que tinham influência ou províncias que tinham influência do pensamento grego. O gnosticismo ele tinha uma crença básica, né, que só o espírito é bom e que a matéria é essencialmente má. E nós vamos entender o perigo disso. Sendo assim, o gnosticismo inevitavelmente despreza o mundo. Por quê? Porque se a matéria é má, o mundo é matéria, logo o mundo é mau. Porque o mundo é matéria. E todas as coisas criadas no mundo ou do mundo são naturalmente más. Em particular, o gnosticismo despreza o corpo. O corpo é matéria, portanto é mau. Prisioneiro dentro do corpo está o espírito, a razão humana. Basicamente, irmãos, o que eles estavam falando aqui? Vamos trazer para a nossa realidade cristã. Se Jesus veio em carne, Jesus era matéria. Logo, o corpo de Cristo seria mau. Olha só o tamanho da heresia que eles estavam pregando, irmãos. Então a base da mesma é que toda matéria é má, que só o espírito é bom e que a única tarefa sensata da vida é libertar o espírito humano da prisão pecaminosa do corpo. Isso vem disfarçado de uma forma que às vezes as pessoas não conseguem entender. E até os dias de hoje nós temos isso, irmãos. Essas falsas heresias adentrando as nossas igrejas. O gnosticismo tentava unir o cristianismo com a filosofia grega, ao dualismo que eu falei lá. Que João teve que tratar nesses termos para que as pessoas entendessem. Sendo assim, se a matéria é má e Deus é bom, Jesus não poderia ter vindo em carne. Era isso que eles pregavam. Essa posição resultou em duas diferentes atitudes com relação ao corpo. O ascetismo, que nós vemos em algumas igrejas, ou a libertinagem, que infelizmente também vemos em outras igrejas. William Barclay, que é um comentarista famoso, ele diz que a ideia de que o celibato é melhor do que o matrimônio e que o sexo equivale a pecado é uma influência das crenças gnósticas. De igual forma, a imoralidade desbragada e a perversão moral que assolam a sociedade contemporânea também são produtos dessa perversa filosofia. Ou seja, meu corpo é pecador, então não tem problema pecar. Isso é consequência dessa
filosofia. Tá? Então, quais são os erros que o gnosticismo trata? Primeiro, a matéria é má. Então, a primeira delas foi a doutrina da criação. Os gnósticos estavam errados quando afirmavam que a matéria era essencialmente má. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, ele disse que era bom. Nós vemos em Gênesis Deus falando isso. Segundo ponto, a negação da encarnação. Antes de converter-se ao cristianismo, um dos pais da igreja, que foi Agostinho, ele conheceu profundamente diferentes escolas de pensamento. No livro dele, chamado As Confissões, né, Confissões, ele nos fala que em algum lugar, né, em algum escrito pagão, ele tinha lido numa forma ou outra forma aproximadamente as mesmas coisas no que diz o cristianismo, mas tinha uma coisa que nenhum livro falava. E essa é a declaração cristã. É o que? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, em nenhum livro pagão se falava que Deus se fez carne e habitou entre os homens, como um homem. Então, do momento em que os pensadores pagãos criam na corrupção essencial da matéria e em consequência da maldade essencial do corpo, isso era algo que nunca podiam dizer. Tá? Outros erros. Para os gnósticos era impossível que Deus houvesse assumido um corpo físico material. Essa heresia, em sua forma mais radical, ela é chamada de docentismo. Nós vamos falar disso também. Esse docentismo ele vem do verbo doquem, que significa parecer. Ou seja, eles pensavam que Jesus parecia ter corpo. Ou seja, basicamente era assim, olha, ele veio, a gente via ele, mas aquilo parecia um corpo, mas não era. É como se Jesus fosse um fantasma, irmãos. Insistiam em que nunca havia tido carne e um corpo humano, físico, senão que era um ser puramente espiritual que não tinha senão a aparência de um corpo. Olha a que ponto chegou o gnosticismo. E aí, por isso que João escreve, né, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Por isso que quando João começa o Evangelho, ele também fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Fala que ele habitou entre nós. É por isso, é para combater essas heresias que aconteciam na época. Continuando, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então João estava combatendo esses erros. E aí tem uma variante mais sutil ainda, ou seja, quase imperceptível e talvez ainda mais perigosa, e isso é associado a um nome, que foi um homem chamado Cerinto. Na tradição, e quando a gente fala tradição, são as histórias contadas, né, pelos pais da igreja, que vieram daqueles que viveram diretamente com os apóstolos. Então, João e Cerinto, eles foram encarniçados inimigos. Eusébio, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele transmite uma história, e isso eu já vi em outros lugares também, essa referência, transmite uma história que mostra o sentimento de João com relação a Cerinto. Conta que João foi banhar-se numa casa de banhos públicos em Éfeso e viu que Cerinto estava lá. Decidiu então não entrar no edifício. E aí João falou, fujamos, antes que as paredes se venham abaixo, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Então, e aí, isso era uma história da época, fala sobre esse encontro dos dois. Então, havia uma categórica distinção entre Jesus humano e o Cristo divino. Então, esse era um erro que o Cerinto falava. Jesus era um homem nascido de uma maneira totalmente natural, que viveu em uma vida de particular obediência a Deus e que depois do seu batismo, olha só, e depois do seu batismo, o Cristo desceu sobre ele em forma de pomba. Desde aquele poder que é sobre todos os poderes, então Jesus trouxe para os homens novas do Pai, até o então desconhecido. Olha como isso é sutil, irmãos. Ele está dizendo, olha, era um homem normal, ele veio no mundo, e aí ele foi batizado e o Cristo desceu sobre ele. Olha como isso é perigoso.
Nos últimos momentos de Jesus, o Cristo se desprendeu dele, que o Cristo nunca padeceu de maneira nenhuma. Foi o Jesus humano que sofreu, morreu e também ressuscitou, enquanto o Cristo divino permanecia absolutamente incapaz de sofrimento e numa existência puramente espiritual. Isso volta a aparecer nas histórias dos evangelhos apócrifos, né? Tem se não me engano, Atos de João, uma coisa assim, que ele fala disso. Posso estar confundindo, tá, irmãos? Aqui é muito livre. E heréticos escritos sobre a influência desse ponto de vista. Aqui ele está dizendo que, olha, naquele momento que Jesus falou, Pai, por que me abandonaste? Ele está dizendo que naquele momento Cristo deixou o corpo de Jesus. Olha só a sutileza dessa heresia, né? Então nós temos que tomar cuidados, irmãos. Cuidado. E aí entramos no combate ao gnosticismo, e eu acredito que logo a gente já vai terminar, só vou passar um pouquinho, só para a gente finalizar esse tema, tá, irmãos? Então, contra isso, os pais da igreja primitiva, eles escreveram, né? Além de João, além dos apóstolos, os pais da igreja primitiva, eles também escreveram. Por exemplo, Inácio de Antioquia, que foi um dos primeiros pais da igreja, ele escreveu uma epístola aos Tralianos. E ele falou o seguinte, no capítulo 9 e no capítulo 10. Mantende-se-vos surdos na hora em que alguém vos falar de outra coisa que de Jesus, da descendência de Davi, filho de Maria, o qual nasceu de fato, comeu e bebeu, foi de fato perseguido por Pôncio Pilatos, de fato foi crucificado e morreu à vista dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, o qual de fato também ressurgiu dos mortos, ressuscitando o próprio Pai. E o mesmo Pai dele, que a sua semelhança ressuscitará em Cristo Jesus aos que cremos nele, ou que crerem nele. Fora dele não temos vida verdadeira. Então aqui ele está falando justamente combatendo essa questão do gnosticismo. Se, porém, como afirmam alguns que são ateus, isto é, sem fé, ele só tivesse sofrido aparentemente, combatendo o que Serinto falou, ele é que só existem aparentemente. Eles é que só existem aparentemente. Eu, porque estou preso, porque peço para combater com as feras. Morro, pois, em vão. Estarei então a mentir contra o Senhor. Inácio, ele estava nesse momento aqui, ele foi mandado para os leões, né, para as feras devorarem ele. Né, ele teve essa pena. Então ele colocou isso, falou, olha, se esses caras estão certos, então por que eu estou morrendo aqui? Né, então ele estava morrendo por uma causa que ele acreditava. E Policarpo, lá aos Filipenses, ele tem um capítulo que ele fala, contra o docentismo, perseverar no jejum e na oração. Então ele fala o seguinte, pois que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, ou que ele encarnou, este é o anticristo. Olha a referência ao que João falou. E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverter as profecias do Senhor para a sua própria satisfação, e diz que não há nem ressurreição nem julgamento, este é o primeiro nascido de Satanás. Por isso abandonemos os discursos vãos das multidões e suas falsas doutrinas, e voltemos ao ensinamento que nos foram dado desde o princípio. Permaneçamos sóbrios na oração, perseveremos no jejum, suplicando em nossas orações ao Deus que vê tudo, para que não nos deixe cair em tentação, pois o Senhor disse, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, para os gnósticos, Jesus veio apenas em água, ou seja, só naquele momento que Jesus foi batizado que o Cristo veio. Eles não acreditavam que Jesus tinha também vindo no sangue, como o apóstolo Paulo fala, ele rebate. Este é aquele que veio por água e sangue, ou seja, ele veio pelo batismo e veio pela crucificação. Então ele não podia só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Um comentarista, que é o Champlin, ele diz que essa heresia ela foi tão devastadora naquela época que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combatê-la. Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E o Dr. Augusto Nicodemos ele fala também que o fato
de que esses ensinamentos heréticos que negavam a humanidade e a divindade de Cristo foram posteriormente rejeitados pela igreja nos concílios de Nicéia e Calcedônia, isso no segundo e terceiro século, que adotaram o ensino bíblico da perfeita humanidade de Cristo. Então, nos 3 primeiros séculos, a briga, né, a guerra do cristianismo foi contra essa heresia do gnosticismo. Tá? Consequências da heresia gnóstica. Ela gerava atitudes em relação ao corpo. Então, se o corpo era mau, desde que o corpo era considerado totalmente mau, podia tomar a forma de ascetismo. Então, eles podiam dedicar-se ao jejum, podiam dedicar-se ao celibato, ao domínio rígido, até deliberado de um trato, né, do corpo. Só que esses conceitos, né, de celibato, como a gente viu, eles remontam a influências gnósticas, né, e são pontos de vista que ainda sobrevivem em certos campos. Isso ainda tem nos dias de hoje, irmãos. Tá? Outro ponto é que se o corpo era totalmente mau, então ele não era importante. Então, os apetites do corpo, as vontades do corpo, né, as suas luxúrias, eles podiam ser gratificados, não precisava se controlar isso. Tá? Então, isso era um outro ponto, as consequências dessa heresia. Então, visto que de toda maneira que o corpo é mau e que a pessoa faz com ele indiferente, ela pode fazer o que ela quiser. Tá? E alguns afirmavam que era necessário pecar, olha só, para conhecer tanto o bem quanto o mal. As pessoas queriam falar, elas queriam ser, vamos colocar num termo que a gente conhece nos dias de hoje, iluminadas. Tá? Não estou referindo à religião, estou falando a um termo. Se elas se quisessem se sentir superiores, elas tinham que conhecer tanto o bem quanto o mal. Ou seja, ele estava querendo justificar pecar. O pecado, então vamos pecar porque nós precisamos conhecer, né? E aí em Apocalipse, de novo, nós vemos uma referência ali também à igreja de Tiatira, ó, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Tá? Então combatendo também isso. Terceiro ponto, terceira consequência, o gnóstico via-se a si mesmo como um homem totalmente espiritual. E eles acreditavam que eles estavam totalmente acima do pecado. Então o pecado tinha deixado de existir para eles. Eles eram tão espirituais que eles estavam acima e além do pecado. Como se eles estivessem numa perfeição espiritual. Tá? Então a eles refere-se João quando escreve sobre aqueles que se enganam a si mesmos ao dizer que não tem pecado. Quando João fala isso, ele estava falando desses que acreditavam que estavam acima do pecado. Tá? Outro ponto aqui das consequências. Determinava algumas atitudes para com os homens e isso acabava destruindo a comunidade cristã. Por quê? Porque eles se dividiam em 2 tipos. Né? Eles dividiam como os psiquikoi, que eram aqueles que acreditavam que eles não pudessem alcançar a plenitude do conhecimento, e os pneumatikoi, que eram aqueles que chegavam a ser semelhantes a Deus. Imagina isso dentro da igreja. Um chegando diante do outro, olha, porque eu sou superior a você. Então isso causava divisão entre as pessoas, tá? E aí João escreve em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz, com ele na luz está. Como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá? Então, irmãos, vamos finalizar por aqui. Na próxima aula, próxima oportunidade, eu vou tratar aqui sobre os assuntos abordados também dentro da carta, além do que a gente já falou. Tá? Então, a ideia por trás dessa aula é justamente nós entendermos que nós estamos sofrendo, nós estamos em um combate com aquilo que tenta se infiltrar dentro da igreja. Nós precisamos defender a nossa fé. E às vezes elas surgem com sutilezas que, se nós não prestarmos atenção, irmãos, nós somos levados. E isso tem consequências às vezes irreversíveis, como o inferno. Né? Muitos estão sendo levados para o inferno por conta de doutrinas heréticas que estão adentrando
as igrejas, tá? Então, eu gostaria de agradecer a você que me acompanhou até agora, e também fazer um convite, tá? À noite, né, a partir das 18 horas, nós teremos o grande culto na nossa igreja, através desses mesmos canais que você está nos acompanhando. Então, você, né, que precisa aprender um pouco mais de Deus, você que quer ouvir a palavra de Deus, então entre nos nossos canais a partir das 18 horas, nós teremos um culto maravilhoso ali. Eu tenho certeza que a palavra de Deus impactará a sua vida. Bom, então Deus abençoe a todos, um ótimo domingo para todos, e Deus nos dê mais uma oportunidade de trazer a sua palavra. Amém? Deus abençoe, irmãos. Abraço.